depois de um jogo como o de hoje, o que você perguntaria para você, Vitor Pereira? Qual seria a pergunta que você faria para você, por favor? A pergunta que eu faria? Perguntava. É difícil, são tantas coisas. Né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu como sou um treinador que gosto de falar do jogo, o que eu gosto, no futebol o que eu gosto é do jogo. O que eu gosto é do jogo e do treino. Aquilo que é futebol, na pura essência do futebol, que é tático, que é estratégico, isso eu gosto de falar. O resto são assuntos que eu nem sou expert, normalmente não gosto de abordar tudo que o floreado à volta do futebol, portanto, vou falar de futebol, estou completamente à vontade. Fizemos um grande jogo, na sequência de outros jogos, na minha opinião, hoje, depois de um grande jogo contra o Palmeiras, na minha opinião, a respeito à opinião de toda a gente, um grande jogo do ponto de vista tático e estratégico contra o Palmeiras, já para mim um grande jogo contra o Flamengo fora, não é fácil jogar lá, até à altura do gol deles, e isto já é uma sequência hoje, nessa sequência e numa resposta clara de caráter e de união, porque às vezes eu sinto que há pessoas que nos querem dividir, há pessoas que inventam problemas, o espírito de uma equipa tem que se ver se uma equipa tem espírito, tem caráter e se está unida da forma como responde dentro do campo. Essa é a melhor resposta. E os meus jogadores hoje estão de parabéns, porque não é fácil depois dos jogos anteriores, depois de termos perdido os jogos que perdemos, dar uma resposta destas. Não é? A única resposta possível para alterar um resultado de dois golos contra tinha que ser esta. E nós de facto, para mim, na minha opinião, volto a dizer, fizemos um grande jogo, um jogo de caráter, um jogo tático, estratégico, muito bem conseguido, um jogo pressionante, um jogo em que tínhamos que fechar a equipa adversária no meio campo deles, não podemos deixar de fazer o que eles nos fizeram no jogo lá, dar-lhes tempo e espaço como demos lá e conseguimos virar o resultado com a ajuda da nossa torcida, também hoje a provar a grande paixão que têm pelo clube, portanto foi o que eu vi. Ok? Sou próximo. Espera aí. Vitor, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Capelanes, hoje houve intensidade ou não houve intensidade? É que eu às vezes vou para casa pensar o que é intensidade para vocês. É que eu às vezes não consigo perceber bem. Teve bastante. Na última entrevista coletiva eu te perguntei sobre se os jogadores estavam fechados com as suas ideias, né? E aí você explicou, perfeito. E dias depois, alguns colegas publicaram que alguns atletas, principalmente os mais experientes, estavam incomodados com algumas atitudes, e a gente vê a atuação do Corinthians hoje e algumas dessas coisas caem por terra. E você, Vitor, que é um cara muito transparente e sincero, por mais que a gente tenha essa relação um pouco mais distante do dia a dia, você tem muita personalidade e fala a verdade para o torcedor. Então, qual é a verdade dos bastidores? De fato, tem jogador incomodado com a sua maneira de trabalhar no Corinthians, Vitor? Por gentileza. A resposta, eu acho que a resposta tem que ser dada dentro do campo. Eu não vejo, dentro do clube, eu já disse isto mais do que uma vez, dentro do clube o que eu sinto é um ambiente de união, de família, de que vai do presidente à senhora da cozinha, à senhora da limpeza. Portanto, o que se sente neste clube é essa união. Portanto, eu não consigo perceber. É natural que uma liderança
quando uma liderança é forte, é natural que às vezes não agrade em determinado jogo ou A ou B ou C, mas o objetivo, aquilo que nos une a todos, é o Corinthians. São os objetivos que o Corinthians está interessados, é conseguirmos os melhores resultados possíveis e, sinceramente, eu nunca vi neste grupo, é claro que uma cara mais triste, outra, mas isso é natural em qualquer clube. O jogador que não joga fica triste. Se não fica triste é porque está acomodado. Eu prefiro jogadores que, uma vez por outra, fiquem chateados, naturalmente, por ficarem de fora. Agora, nunca, daí até dizer que existem jogadores que não estão alinhados com os objetivos do clube ou do ponto de vista tático, isso para mim, lá está, são coisas que se vendem. Eu esta semana eu vou dizer o que é que fiz esta semana não li nada, não vi nada, não ouvi nada para estar focado na preparação deste jogo, porque se ouvisse, se lesse, se tivesse a dar ouvidos àquilo que se diz, desconcentrava-me, não me conseguia focar e, portanto, esta é a forma de estar focado no jogo e de darmos a volta como demos esta eliminatória. Fizemos o nosso papel, fizemos o nosso trabalho, os jogadores foram excepcionais e deram resposta a toda a gente. Eu não vejo desunião absolutamente nenhuma, eu vejo os jogadores que não jogaram, os jogadores que jogaram, toda a gente unida, toda a gente alinhada no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Ok? Vitor, boa noite. Luan Sequeira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar em relação à sequência na Copa do Brasil, né? O Corinthians volta ao Rio de Janeiro, agora com o Fluminense, um time que no Campeonato Brasileiro o Corinthians teve dificuldades, com um time totalmente mexido, é verdade. Mas eu queria te perguntar sobre isso. O que você pensa, claro que está muito cedo ainda, mas o que você pensa do adversário do Fluminense, que tem também do outro lado um técnico que parece que arrumou esse time lá no Rio de Janeiro. Obrigado. O Fluminense, muita qualidade coletiva e individual. Um jogo bonito, ideias bonitas, ideias positivas, um trabalho que eu gosto, que eu aprecio. Agora vamos ter que estudá-los. O jogo do campeonato para mim não é referência, portanto que nós fomos lá com uma equipa muito condicionada. Agora um ambiente difícil, uma equipa muito forte e nós vamos ter que trabalhar muito bem o jogo para os defrontar. Vitor, tudo bem? Vitor, eu gostaria de seguir só um pouquinho mais na questão até do Capelanes. Aqui no Brasil, é comum que você, o Abel, muitas vezes vocês falem, no Brasil vocês falam isso, vocês fazem assim. Existe uma cultura futebolística que tem as diferenças, né? Até o que certo ponto é natural. Então, por exemplo, alguns jogadores não estão tão habituados com o fato de saberem muito em cima da hora a escalação, ou no Brasil é muito comum que os medalhões eles tenham vaga cativa, né? Esses jogadores mais experientes. E a minha pergunta vai no sentido assim, a cultura é diferente futebolística que você traz, a sua metodologia, a que tem aqui no Brasil. Os jogadores eles têm que se adequar mais à sua cultura futebolística, você também vai tentar se adequar um pouco a esse ambiente do futebol brasileiro. Como achar um meio termo? É possível achar esse meio termo? Eu acho que sim. Eu tenho alguma experiência, não é a primeira vez que saio do meu país, portanto já dei umas voltas ao mundo, sei que é importante perceber a cultura, não se pode chegar com ideias fixas e rígidas. Portanto, aqui há uma flexibilidade de parte a parte, mas eu também não vim para fazer o que os outros querem, não é? Eu vim com ideias para implementar e espero que a equipa vá evoluindo em termos de qualidade de jogo, que faça mais golos, porque eu gosto de equipas que façam golos, que pressione alto, que pressione bem. Às vezes o trabalho não dá porque o tempo de trabalho é curtíssimo, mas é essa. Eu acho que é esse meio termo entre uma coisa e outra,
onde está no equilíbrio, onde está a solução, acho eu. Entre aquilo que eles, não é? Aquilo que eles estão habituados e que é cultural, e aquilo que eu também tenho que trazer para mudar alguma coisa, né? Senão não vinha. Oi, Vitor, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Nos últimos dias foi notícia um encontro que você teve, uma reunião com torcedores organizados, com líderes de uma torcida do Corinthians. Nessas passagens que você teve por diferentes países, você já tinha passado por uma situação como essa? E como que você avalia? Se você vê isso como positivo, se você acha que deve acontecer, se é interessante abrir as portas do clube também para os torcedores? Obrigado. Assim, a conversa que tivemos, já aconteceu noutros países, mas a conversa que tivemos, quando uma torcida como a nossa se entrega com paixão e nos ajuda do primeiro ao último minuto, portanto, tem que ter abertura, eu tenho que ter abertura para conversar quando assim for solicitado, não é? A questão da nossa conversa foi um bocadinho com base nas declarações que eu tive da última vez, não é? Eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa emocional, honesta e direta naquilo que naquilo que sinto é aquilo que digo. Portanto, foi um bocadinho impulsivo, e na última coletiva fui um bocadinho impulsivo, fui reativo. Reagi um bocadinho sem paciência, frustrado com o resultado, não com a qualidade do jogo, mas com o resultado do jogo, e reagi um bocadinho impulsivamente, mas reagi do ponto de vista pessoal, porque me senti que e depois fui mal interpretado. Mal interpretado porquê? Porque as pessoas confundiram arrogância com orgulho. Orgulhoso sou muito orgulhoso daquilo que construí a pulso, do nada. Eu construí uma vida do nada, uma vida independente do nada. E eu sei o que é a vida de dificuldade. E eu quis dizer ao jornalista que me fez a pergunta que não estava agarrado a nada, portanto que eu vim para o Corinthians, não vim à procura não vim pelo dinheiro, porque se viesse pelo dinheiro ia para outro lado qualquer, onde me pagassem mais e não me faltam convites para ir para outros lados, continuar a amealhar dinheiro. Agora, esta fase da minha vida, eu já não sustento, eu já não estou nesta vida ou na minha carreira com o sentido. Eu vim para o Corinthians por paixão, por me sentir identificado com a paixão da torcida. E parece-me a mim que as pessoas que interpretaram o que eu disse de outra forma. O que eu quis dizer é que estarei de corpo e alma com o compromisso com o Corinthians, com aquilo que me comprometi com o Corinthians, estarei sempre de corpo e alma até o compromisso acabar e com respeito, com muito respeito àquelas pessoas que vivem na dificuldade. Muito respeito, porque eu também vim da dificuldade. Só que construí a minha vida, tive sorte, trabalhei muito e tenho orgulho. Isto não tem nada a ver com arrogância. Nada a ver com arrogância. Eu detesto a arrogância. Agora, fui mal interpretado. As pessoas, se ofendi alguma pessoa de bem, as minhas desculpas. Não tive intenção absolutamente nenhuma. Vitor, boa noite. Gabriela Sena, da Identidade Corintiana. Eu gostaria que você avaliasse a partida do Roger Guedes, que foi bastante efetivo na decisão de hoje. Fez um bom jogo, entregou-se ao jogo, entregou-se ao coletivo, teve preocupações de ocupação de espaços, mesmo do ponto de vista defensivo, em termos ofensivos.
ele tem qualidade, não lhe vou exigir muita coisa do ponto de vista defensivo, mas ele ofensivamente entrega-nos sempre, porque tem qualidade, entrega-nos por dentro ou por fora. Hoje foi uma mais-valia, portanto, satisfeito com o trabalho dele. Vítor, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. A partir do momento que o placar parecia construído, né, no 4-0 ali, há aquele momento em que há falta ali na entrada da área e o Atlético acaba fazendo aquele gol. Você, né, não sei se você acha que houve um certo desequilíbrio ali naquele momento emocional do elenco, de ter um pouco mais de afobação, né? Porque o Corinthians controlou a partida inteira, praticamente. Existe esse momento mesmo, né? Você avalia assim, e como não permitir que isso aconteça novamente? Obrigada. Aconteceu. Houve ali um momento. Nós procuramos pressioná-los, impedindo-os de jogar o jogo que eles gostam de jogar, com variações de corredor. Eles têm muitos jogadores que variam facilmente o corredor de jogo, e foi assim que nos criaram grandes problemas em casa. Aqui, o objetivo foi sempre pressionar alto, pressionar esses homens, não lhes permitir, não lhes dar tempo para essas variações. O que nos acontece é que depois de pressionar durante tanto tempo e de sermos muito reativos no momento da perda de bola, para não os deixar contra-atacar, porque tem uma equipa com jogadores rápidos, é claro que depois, a partir de determinada altura, os jogadores que pressionaram o tempo todo começam a cair um bocadinho, e os espaços, e esse tempo e espaço começa a surgir. Quando fizemos as substituições, eu penso que o jogo já estava um bocadinho partido, o jogo já não estava muito controlado, já era um jogo muito de transições. Com as substituições quisemos dar um bocadinho mais de capacidade de pressão à equipa, mas não deixamos de ter a capacidade para ter bola e para gerir o jogo com bola. Portanto, o jogo tornou-se ali um bocadinho vai e vem, e acabámos por sofrer um golo, pronto, que foi uma falta que não devíamos ter cometido ali naquela zona, mas pronto, acontece, é natural, e pronto, mas foi isso. Concordo, temos que ser um bocadinho, mesmo cansados, temos que reter a bola e temos que ficar com bola quando estamos em vantagem. Boa noite, Vitor. Edgar Alencar, da TV Globo. Eu queria te ouvir, por favor, de um jogador que sai com um óbvio destaque. O Yuri Alberto faz 3 gols. É um jogador que vem cercado, uma expectativa muito alta. Ele tem 21 anos ainda, mas o torcedor sabe, todo mundo sabe que ele vem para ser um homem de gols. Conseguiu só no seu 9º jogo. Queria te perguntar como é que você vem trabalhando com esse jogador, se nesse pouco tempo que você já teve, já dá para entendê-lo bem nas dinâmicas, se você já sabe como tirar o melhor desse jogador que hoje foi fundamental para a classificação. Obrigado. Assim, eu já tive experiência com alguns atacantes experientes, né, já com nível, já nos seus 28 para 30 anos, grandes jogadores. Eu já tive experiências de bloqueios durante 2 meses sem fazer gol. Portanto, nem nos treinos. Portanto, é natural que quando se cria um jogador com 21 anos, que fez 22 agora, quando se criam grandes expectativas em termos de golo, é natural que haja ali uma certa ansiedade, e nós temos conversado com ele, ainda ontem falei com ele. O golo vai acabar por surgir agora, ele não pode deixar de tentar, e tem que perceber quando falhar o primeiro, porque isso foi o que eu dizia aos mais experientes, é o que eu lhe digo a ele. Quando falhar o primeiro, o atacante, quando falha um golo, tem que perceber que a seguir vem outra oportunidade. E a seguir, e mesmo que falhe a segunda oportunidade, a seguir vem a terceira. Agora, atacante nunca pode perder a confiança de tentar o golo, de atirar à baliza. Isso é que eu não quero que ele perca. Porque os golos acabam porque ele tem qualidade, e os golos acabam por aparecer. Eu acho que hoje, aquele desbloqueio, aquela coisa do primeiro golo para desbloquear, foi bom para ele. E muito bom para a equipa, muito bom para nós, porque nós precisamos dele, precisamos dele desbloqueado, não é? Mentalmente desbloqueado, e
ia ser igual a ele próprio, ia perceber, a começar a entender mais os movimentos que pode explorar, e pronto. E hoje fez 3 belos golos, porque tem qualidade, não há dúvida nenhuma, é um jogador de qualidade. Vitor, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. Vitor, a derrota para o Palmeiras no último fim de semana deixou vocês um pouco mais distante do primeiro colocado. A distância que era de 6 pontos passou a 9, poderia ter sido reduzida para 3. Vocês não estão mais na Libertadores, então é um pouquinho mais de tempo para trabalhar, aquilo que você tanto queria, né? Um espaço maior de tempo. Vide que a distância para o líder do Campeonato Brasileiro aumentou e vocês conseguiram essa classificação importante na Copa do Brasil. Pode-se dizer, você pode trabalhar com o seu elenco, com a Copa do Brasil a partir de agora, sendo a prioridade do Corinthians na temporada? É assim, nós nunca priorizamos uma competição. O que nós tentamos até aqui foi estarmos vivos nas competições todas, não é? Nós tentamos manter-nos, irmos o mais longe possível na Libertadores, o mais longe possível nesta Copa, e estar o mais à frente na classificação no campeonato. Para a semana vamos ter Copa outra vez, quer dizer que não vou ter tempo, vou ter jogo a meio da semana, quer dizer que não vamos ter tempo para estar não vamos ter tempo de trabalho, não é? Vamos continuar com o jogo a meio da semana. Aqui a Copa até a final é 2 mãos, portanto mais jogos. Agora nós vamos tentar fazer o melhor possível no campeonato. Ainda falta muito campeonato, ainda há muito campeonato pela frente. Nós tivéssemos ganho ao Palmeiras, teríamos a 3 pontos do primeiro, portanto, e não tinha sido nada extraordinário, porque pelo jogo que fizemos, eu continuo a acreditar que o futebol é como é. Portanto, eles marcaram, nós não marcamos. Portanto, continuar a fazer o melhor possível, a pensar jogo a jogo e a tentar acumular pontos no campeonato, apostar nesta Copa, porque gostávamos muito de conseguir um título. Vamos ter um adversário pela frente complicado, mas temos que nos preparar. E na Libertadores disputamos com o Flamengo o jogo em casa. A primeira parte, já disse, a primeira parte, na minha opinião, foi olhos nos olhos, até a primeira parte e até ao primeiro golo deles. O segundo golo deles, desculpem, o primeiro golo ainda continuamos a coisa, mas o segundo golo, de facto, foi ali uma pancada forte. Fomos à casa deles, estádio cheio, e jogamos olhos nos olhos, de igual para igual com eles. Quando sofremos o golo, eu acho que o Corinthians estava por cima no jogo. Agora, o que eu quero dizer com isto é que não entregamos a eliminatória ao Flamengo. Nós discutimos a eliminatória tanto aqui como lá. Portanto, este tem sido o nosso trajeto, e vamos continuar a pensar jogo a jogo e a tentar ganhá-lo. Ok? Vitor, boa noite. Kaique Silva, da Jovem Pan. Vitor, no sábado o torcedor saiu daqui bastante chateado e parte da torcida até fez um certo protesto aqui na frente da saída do estádio. Hoje o torcedor vai para casa muito satisfeito com mais uma classificação. Queria que você falasse desses dois extremos, o céu e o inferno que o futebol pode trazer em questão de alguns dias, e se no Corinthians tudo isso tem uma proporção ainda maior nesse tempo que você está por aqui. É clube de uma dimensão mundial, é natural, muita paixão. Eu acredito que os torcedores tenham tido a consciência que nós fizemos um grande jogo com o Palmeiras, mas no fim o que eles avaliaram foi o resultado. O resultado foi negativo. Depois de nos apoiarem do primeiro ao último minuto, é natural que no fim, o resultado sendo negativo, é natural que haja protesto, é natural que haja frustração, tristeza. Eu não consegui dormir, por exemplo, muitos deles tenho a certeza que também não conseguiram dormir, mas é futebol. Só que o futebol também tem
nós temos a possibilidade, e aqui no Brasil então passado 3 dias ou 4 dias já estamos com a possibilidade, uma oportunidade de darmos uma alegria aos nossos torcedores, e eles responderam mais uma vez com paixão, apoiar-nos do primeiro ao último minuto, e esta vitória vai para eles porque eles merecem. Okay. Vitor, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria falar um pouquinho mais sobre jogo. Hoje a gente viu uma dinâmica bem interessante do Roger Guedes, do Renato Augusto e do Yuri Alberto. Os três até mudando bastante de posição, ora o Renato caindo pela esquerda, o Roger armando mais por dentro, o Yuri também fazendo esse tipo de trabalho. E aí até vou te pedir desculpas se eu entendi errado, mas teve uma coletiva que você falou que achava um pouco difícil ter Roger Guedes e Yuri Alberto atuando juntos. Hoje eles conseguiram produzir muito bem. Claro que existia toda uma história por trás desse jogo, a pressão, o time pressionando muito. Mas eu queria entender um pouco mais como que você, tendo esses 3 jogadores, e o Adson também podemos colocar atuando mais pela direita, como que você consegue fazer com que eles tragam coisas positivas ofensivamente, mas que também não desprotejam a parte defensiva, porque a gente sabe, todos atacam, todos defendem, é um time que precisa fazer todas as funções, né? Eu sempre fui apologista. Nós andamos a jogar grande parte da época numa estrutura, muitas vezes em linha de 5, numa estrutura e de uma forma de jogar que não é a forma de jogar que eu gosto. Eu gosto de uma equipa pressionante, eu gosto de uma equipa que propõe ao jogo, que pressiona o adversário, que não deixa espaço ao adversário. E a única forma que eu vejo de defender com eles todos juntos na equipa é mesmo esta, porque se nos obrigarem a ir lá para trás, defender lá para trás, não conseguimos, não vamos conseguir. Portanto, nós temos a proposta que eu lhes tenho feito, para eles jogarem todos, temos que os pressionar à frente, evitar que o adversário nos empurre lá para trás, evitar do ponto de vista estratégico, estudar bem o adversário, perceber bem quais são os pontos-chave em termos de dinâmica de jogo, em termos de alimentar o jogo, quem é que alimenta o jogo no adversário. E temos procurado esse trabalho estratégico no sentido de não nos obrigar a vir muitas vezes lá para trás. Para mim é a única forma que temos de os colocar a todos em jogo sem abrir grandes ou sem cometer grandes erros do ponto de vista defensivo. Portanto, é nesse sentido que nós estamos a tentar caminhar neste momento. Ok? Boa noite, Vitor. Guilherme Moraes, da Central do Timão. Esquecendo um pouquinho a capacidade técnica dos jogadores, eu queria saber de você como trabalhar a capacidade psicológica e a capacidade tática desses jogadores depois de uma semana complicada, conturbada, e apresentar o que foi apresentado hoje. Também a experiência de muitos deles, não é? A experiência de muitos deles ajuda. A experiência do treinador também ajuda, dos treinadores, do staff técnico também ajuda, não é? Também ajuda. E o clube também ajuda. Eu vou dizer outra vez, neste clube, apesar de sentirmos uma grande cobrança, que é natural, que é clube grande, não é? Clube com 30 e muitos milhões de torcedores, é clube grande, mas o ambiente de entreajuda e de tranquilidade que se vive dentro do centro de treino, dentro do CT, para mim, é a chave para ter um ambiente capaz de juntar toda a gente, alinhar toda a gente no mesmo objetivo, no sentido de dar resposta a 2 resultados que nos afastou do primeiro lugar e que nos tirou da Libertadores. Portanto, só um clube
que tenham um ambiente. Por isso é que eu estranho quando dizem ou quando divulgam que há problemas no interior. Um clube que não tenha, um clube com esta estabilidade, com esta tranquilidade, que consegue congregar ou juntar as pessoas, alinhar as pessoas no objetivo, no sentido de chegar aqui e dar esta resposta, é mérito das pessoas do clube, do presidente, da direção do clube, das pessoas que estão ali e dos jogadores que têm capacidade, que têm experiência, maturidade para chegar aqui e dar esta resposta. Está bem? Viva. Boa noite, Marcelo Rosenberg, aqui da TV Bandeirantes, do Band Esportes. Hoje o presidente do Willy Monteiro Alves disse a um jornalista importante, que não é da minha emissora, que pretende continuar com você. Evidentemente que você está tomado pelo calor de uma vitória contundente, importante como essa, mas eu te pergunto, até porque você é 50% de tudo que vai acontecer, a diretoria do Corinthians é metade, você é outra metade, e você só assinou o contrato até o final do ano. Você quer ficar no Corinthians? Passa pela tua cabeça ficar aqui? Já deu para traçar um perfil do que pode acontecer com o seu futuro ou ainda é cedo para se pensar nisso? Não, eu primeiro vou-vos confessar uma coisa. O presidente não me convida, não disse hoje ao jornalista. Ele disse-me exatamente a mesma coisa depois da derrota com o Palmeiras. Se quiseres renovar o contrato, renovas hoje. Portanto, isto, lá está, o tal equilíbrio que eu digo que só é possível neste ambiente equilibrado e de apoio, é que é possível transformar uma derrota e passado 4 dias, depois de uma derrota que custou muito, e transformar a equipa e vir cá e dar esta resposta. Portanto, isto, lá está, as coisas estão alinhadas. Isto acontece, aquilo que eu falei antes, isto acontece, mas não acontece depois de o presidente não diz isso depois de uma vitória, diz isso depois de uma derrota. E isso é que é meritório, isso é que é preciso dar mérito. Relativamente a decisões, eu disse, quando cheguei, que esperaria até ao final da época, e no final da época vamos conversar como amigos. Por isso é que eu lhe digo sempre que mais do que eu sinto amizade, eu sinto amizade com eles, eu sinto amizade com esta gente. Eu sinto amizade, sinto que estou num ambiente familiar, que me tratam bem. Portanto, no final da época sentamos, avaliamos o que fizemos e o que podíamos ter feito e não fizemos, e depois vamos entender quais são os pontos de vista do clube, o meu ponto de vista, naturalmente a minha família também, não é? Porque eu não estou nesta vida sozinho, e tomaremos as decisões acertadas, se Deus quiser.